Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos reunidos na presença do grande rei, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, e já foi falado aqui no hino que a Luana cantou, que ele já está aqui, que ele veio, louvado seja Deus. Então, dê glória a Deus e aleluias, porque o Senhor está aqui neste lugar. Abra a sua Bíblia, louvado seja Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, vamos ler o 1 e o 2, e depois vamos para o 15. Vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e depois o 15 em diante. Um texto muito conhecido de todos, louvado seja Deus, que diz assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 15. Aleluias. 11. Versículo 11. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai, e comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a se alegrar. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra é bem interessante e conhecida de todos. Louvado seja Deus. E no verso 1 e 2, a Bíblia relata que Jesus estava ali ensinando aos pecadores, ao povo, e estava ali também os escribas e os fariseus. E eles começaram ali a murmurar, a criticar Jesus, porque Jesus ensinava e comia com os pecadores. E Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar, aleluias, para aqueles religiosos, os escribas e os fariseus que achavam que Deus só falava com eles, que achavam que Deus só se aproximava deles, que achava que Deus só era com eles, ele propõe 3 parábolas.
a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, a qual nós acabamos de ler. Aleluias. E nós vamos tirar, irmãos, algumas lições nesta noite dessa parábola. Hoje vai ser mais um ensino. Louvado seja Deus. Mas, se você prestar atenção, você vai sair daqui renovado. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Aleluias. A Bíblia relata, irmãos, que esse jovem, ele que vivia na fazenda do seu pai, ali na casa do pai, ele decide ir embora. Ele decide pegar a sua parte da herança, pede ao pai, o pai libera, e ele sai, vai embora para uma terra distante, e lá onde ele está, ele esbanja, ele gasta tudo que tem, e a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra, houve uma grande fome, ele já tinha gastado tudo, e nessa crise começou a padecer necessidades, a ponto de pedir emprego a um cidadão daquela cidade, e ele mandou para os seus campos apacentar porcos. Então nós vamos tirar algumas lições, irmãos. Louvado seja Deus. Certamente, irmãos, certamente o seu pai, ele deu alguns conselhos antes de despedir. Certamente o pai disse, olha, pense melhor, veja bem o que é que você está fazendo, observe. Mas aquele pai, para aquele filho, já não existia mais. Para aquele filho, o pai já era morto, porque quando se pede uma herança, nas leis, a herança só pode ser liberada depois da morte dos pais. É que você pega a herança. Mas aquele jovem decidiu pegar antes, então ele não tinha consideração nenhuma pelo seu pai. Para ele, o seu pai já estava morto. Mas certamente o pai lhe deu alguns conselhos, mas ele não quis saber. Então vamos para a primeira lição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeira lição. Ele era feliz e não sabia. Quem já viu essa frase aí? Né? Ele era feliz e não sabia. Né? Alguém, quando perde um emprego, eu tenho um emprego tão bom, eu era feliz e não sabia. Fiz de tudo para ser mandado embora. Né? Era tão bom. E assim foi esse jovem, irmãos. Ele era feliz e não sabia. Na casa do pai, ele tinha pão, ele tinha casa, ele tinha pai, ele tinha irmão, ele tinha servos, ele tinha a vida boa, ele tinha o amor, ele tinha afeto, ele tinha tudo. Ele tinha tudo na casa do pai. Porque na casa do pai a gente encontra amor. Na casa do pai a gente encontra paz, alimento. Na casa do pai, louvado seja Deus, aleluia, nós temos fartura. Aleluias. E ele tinha tudo. Imagine você ter tudo dentro da casa do pai. Mas de repente bateu uma insatisfação na vida desse rapaz, que para ele ali não valia mais nada. E é um perigo, irmãos, a insatisfação. É um perigo. Porque a insatisfação, aleluias, ela é muito perigosa. Tem gente que fica insatisfeito com a vida.
e acaba a própria vida. Tem alguns que ficam insatisfeitos no trabalho, pede conta, vai embora. Tem outros que ficam insatisfeitos no casamento, acaba tudo, separa. E esse jovem aqui, irmãos, ele estava insatisfeito na casa do pai. Lembra de Lucifer? Era um querubim, anjo de luz, mas estava insatisfeito. Queria estar acima dos outros anjos e igual a Deus. Deus disse, não, aqui não tem para tu não. Então é um perigo, irmãos, a insatisfação na vida do crente. E esse jovem aqui, louvado seja Deus, estava insatisfeito na casa do pai. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Não queria saber mais da casa do pai, onde ele tinha de tudo, onde ele era bem tratado, onde ele tinha alimento, onde ele tinha cama para dormir. Mas ele não quis saber. Vamos colocar aí no telão aí o verso 17 para a gente entender aqui. Capítulo 15, 17, Jardel. Veja bem, e caindo ele em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome. Ele está lembrando da casa do pai. Aí ele está no chiqueiro. Mas ele está lembrando da casa do pai, dizendo assim, como eu era feliz e não sabia. Como eu era feliz e não sabia, na casa do meu pai tem pão, e eu aqui, padecendo de fome. Eu aqui morrendo de fome. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, irmãos, dê valor, louvado seja Deus, aquilo que Deus colocou na tua mão. Dê valor ao seu trabalho. Dê valor, louvado seja Deus, porque para amanhã você não dizer, eu era feliz e não sabia. Esse jovem agora, irmãos, ele está passando fome, necessidades. E ele diz, eu era feliz e não sabia. Segunda lição, irmãos. Ele era esbanjador. Quando ele pegou a herança do pai, em vez dele ter uma vida controlada, ele começou a esbanjar dinheiro. Ele começou a gastar tudo. Esbanjar quer dizer gastão. Ele começou a estourar tudo que tinha. Com bebidas, com mulheres, boates, farras, noitadas. E começou a esbanjar, gastar. Quantos amigos, quantas mulheres, quantas farras. Porque é assim, pessoa que não tem o controle financeiro, gasta tudo. Isso é um conselho que eu estou dando. Porque não podemos, irmãos, gastar tudo de uma hora para outra. Temos que ter ali uma reserva, temos que cuidar da nossa vida financeira, para na hora da crise, irmãos, nós estar pelo menos com uma garantia até certo tempo. Mas esse jovem aqui não quis saber, irmãos. Foi farrar. Arrumou uns amigos. Porque quem está cheio da grana, irmãos, aparece tanto amigo, mas tanto amigo. Agora vamos ver na crise, né? Se os amigos vão estar com ele. Então, irmãos, leve a sua vida financeira a sério. Não gaste tudo. Tenha um controle.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque esse jovem aqui, ele gastou tudo. Ele foi gastando, pegou toda a herança do pai, que o pai tinha ali dividido entre os dois irmãos, e começou a gastar nas farras, nas festas. Aleluias. Mas a terceira lição, irmãos, não, vê primeiro aí o verso 13. Versículo 13. E 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ele gastou tudo. Só que agora a terceira lição, irmãos, aleluias, vai dizer, glórias a Deus, que houve uma crise. Uma crise. Uma grande fome naquele país. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades. Porque tinha gastado tudo. Estava distante do pai, distante da sua família, numa terra muito longe, não tinha emprego. E agora? Chegou a crise. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi procurar emprego. Chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, pediu um emprego. E aquele cidadão contratou ele para cuidar de porcos. É isso que o mundo oferece. É isso que o mundo oferece, irmãos. Cuidar de porcos. Tem muitos aí fora, irmãos, que um dia estavam aqui, na casa do Pai, na presença de Deus, e hoje estão lá fora cuidando de porcos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava com tanta fome. Veja que ele tinha fartura na casa do pai. Que ele desejou se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Veja que situação que esse jovem se encontra agora. Aleluias. Outrora estava na casa do pai, bem alimentado, bem cuidado, servos para lhe servir. Mas agora, irmãos, está no chiqueiro de porco. Está no chiqueiro de porco. Aleluias, e desejando comer as bolotas dos porcos. Isso é que o mundo oferece. Então, quem estiver firme com Cristo, irmãos, com Jesus, na casa do Pai, aleluias, continue firme, buscando a Deus. Que o mundo aí fora só oferece chiqueiro. Só oferece maldade. O mundo aí fora não vale nada. Louve a Deus porque você está na casa do Pai. Adore a Deus porque Deus te deu essa oportunidade de estar aqui na casa do Pai, buscando Ele de verdade e com sinceridade. Porque quantos irmãos não estão embaixo das pontes? Quantos não estão, irmãos, agora drogados, mas um dia estavam aqui? Quantos não estão agora, irmãos, descendo a sepultura, porque beberam muito, tiveram overdose, porque se envolveram, aleluias, com as gangues e morreram. Mas um dia estiveram aqui, irmãos, e deixaram a casa do Pai e estão no chiqueiro. Coisa ruim é chiqueiro, viu?
Chiqueiro é um negócio que fede. É um negócio fedorento. Um negócio nojento. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A quarta lição, irmãos, a humilhação. Vamos ler o versículo 19. O que é que diz? Versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele está dizendo, ele está se humilhando. Ele está dizendo assim: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me trata como um dos teus jornaleiros. Ele está dizendo assim: me dá mais uma chance. Eu errei. Me dá mais uma chance, que eu quero voltar. Eu quero ter o conforto que eu tinha antes. E a humilhação muitas das vezes vale a pena, irmãos. Muitas das vezes vale a pena você se humilhar para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele é misericordioso. Não devemos ter o ego lá em cima, mas devemos ser humildes e pedir perdão para Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso. Não tenha, aleluia, vergonha de se humilhar, louvado seja Deus, porque Deus tem misericórdia para a tua vida. Esse jovem agora, ele reconhece, irmãos, o erro dele. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece, aleluia, louvado seja Deus, a besteira que ele fez. E ele diz: olha, me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tantas pessoas que se humilharam diante de Deus, irmãos, e Deus usou de sua misericórdia, e foram curados, foram abençoados. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. A quinta lição, irmãos, o caminho. Porque para chegar ao Pai, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai tem que ter o quê? O caminho de volta. E o caminho, irmãos, é Jesus. Se você observar, louvado seja Deus, no versículo, aleluia, 18, aleluia, vamos pôr aí na tela, versículo 18, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu. Quando ele diz pequei contra o céu, irmãos, ele já está se reconciliando com Deus. Quando ele diz pequei contra o céu, ele já está se reconciliando com Deus, irmãos. E aí é onde entra Jesus, que é o caminho. Para ele chegar ao Pai, ele tem que entrar por Jesus, que é o caminho de volta. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque sem Jesus você não chega ao Pai. Ele precisava entrar no caminho. Ele precisava entrar no caminho. Aleluias. E ele diz: louvado seja o nome santo do Senhor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Aí quando ele se reconcilia com Deus, aleluias, entra Jesus, que é o caminho que ele tem que pegar para voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque sem entrar no caminho, não chega ao Pai. Ele precisava entrar no caminho. E para entrar no caminho tinha que se reconciliar. E quando ele diz, pequei contra os céus, ele está se reconciliando com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pequei contra os céus. Aleluias.
é a reconciliação. Aí ele entra no caminho. Entra no caminho. De volta para casa. A lição 6, o encontro. A Bíblia diz no versículo 20, irmãos, louvado seja Deus, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai viu primeiro, irmãos. Não foi ele que viu o pai, foi o pai que viu ele. Porque Deus sempre está te esperando. Deus sempre está de braços abertos para você. Independente da situação, do momento, da crise, Deus está te esperando. E a Bíblia diz que o Pai viu primeiro, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele vê tudo, Ele sabe tudo das nossas vidas. Ele conhece e Ele já estava esperando. Parece até que Ele ficava na sacada da casa todos os dias esperando esse menino voltar. Aleluia. Aí, louvado seja Deus, o pai viu, já não era mais aquele que saiu de casa bem vestido, que saiu de casa certamente num bom cavalo, que saiu de casa bem barbeado, que saiu de casa com a roupa boa, mas quando o pai viu, irmãos, aleluias, um maltrapilho, todo rasgado, fedendo a porcos. Isso é o que o mundo oferece. Isso é o que o mundo oferece. Mas quando o pai viu, irmãos, correu. A Bíblia diz que o pai correu, irmãos, porque o pai quer te dar um abraço. O pai quer você de volta. A Bíblia diz que o pai correu e o beijou. E o beijou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, irmãos. É um abraço do pai. É o beijo do pai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ele tinha até ensaiado ali uma frase, mas não deu tempo ele falar. Veja o cuidado que o pai tem, né, irmãos? O pai, ele ficava ali, na frente da casa, na esperança que o filho voltasse. Aleluias. Esse é o nosso pai, irmãos. Ninguém está perdido. Jesus estava explicando isso para aqueles religiosos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Esse caminho é para todos. Aleluias. Mas na lição 7, irmãos, eu vou concluir aqui, já está dando horário. Eu quero dizer para você que o Pai sempre tem mais para você. O Pai sempre tem mais, irmãos. Aleluias. Deus já te deu alguns dons, mas Ele tem mais. Ele nunca dá tudo, irmãos. Se você tem um dom, aleluias, louvado seja Deus, mas Deus quer te dar mais. Deus, Ele sempre tem mais para a tua vida. Não vai ficar só nisso, não. Aleluia, Ele tem mais. A Bíblia diz, irmãos, nessa lição aqui, na sétima lição, versículo 22, louvado seja Deus, ele diz: mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão,
e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramos. Então, irmãos, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais para você, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se Deus deu o dom de cantar, Deus tem mais para você. Se Deus deu o dom de curar, Deus tem mais para você. Se Deus, aleluia, deu o dom de interpretação de língua, Deus tem mais para você. Deus sempre tem mais para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí o Pai, aleluia, manda trazer ali, louvado seja Deus, sandálias para os pés, manda trazer ali, louvado seja Deus, uma roupa, um anel para pôr no dedo, e começa ali a se alegrar, manda matar ali um bezerro cevado, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem sempre mais para a tua vida. Não fique pensando que Deus já te deu tudo, não, irmãos. Ah, Deus já me deu tudo. Deus já me deu tudo que eu preciso, não. Deus sempre tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida. Alegre-se em Deus nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele tem mais para você. Quando aquele filho chegou ali todo maltrapilho, todo fedido, primeira coisa que Ele providenciou, irmãos, foi roupas novas, vestes novas, anel no dedo. Sabe por quê? Porque Deus zela da tua vida. Deus cuida de você. Deus tem mais para você. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Então glorifique a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Essa foi a lição, irmãos, que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja nesta noite. Louvado seja Deus. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quis viver a